E agora nós temos uma segunda apresentação, o professor Sérgio de São Luís, do Maranhão, e ele vai fazer também uma apresentação de uma experiência de intervenção usando esse modelo, tomando decisões baseadas em dados e tirando objetivos de intervenções ou com objetivos significativamente relevantes. Professor Sérgio, está contigo? Obrigado, professor. Todo mundo tá aqui vendo tudo, tá certo aí? Perfeito. Muito bem. Vamos lá. Obrigado, professor. Então, gente, a minha temática ela é os desafios da prescrição do exercício físico na intervenção em pessoa adulta com TEA nível 3 de suporte. Eu sou Sérgio Luiz Aguiar da Costa, licenciado em Educação Física, trabalho em escola pública e eu trabalho no Centro de Educação Especial João Moana, que é uma instituição mantida pelo Estado desde 2017. E em maio de 2023 eu assumi o caso desse aluno nível 3, adulto, filho de um grande amigo meu, que está aqui presente, que é uma pessoa que é amigo da família, que a gente estima muito. Bom, enquanto cenário inicial, nós fizemos o levantamento de prioridade de ensino em maio de 2023, com o protocolo levantamento de prioridade de ensino está aqui, esse formulário, e fiz essa entrevista com o pai e as duas pessoas que cuidam do aprendiz e lá na casa dele. As informações elas são autorizadas, está aqui a autorização, que é um documento que o modelo de ciência tem muita preocupação nessa questão de preservação do dado de imagem, essas coisas todas. É uma preocupação muito legal. O professor Paulo também tem essa preocupação, está tudo sempre autorizado, não está expondo desnecessariamente as imagens das pessoas, e isso é muito legal, esse cuidado. Ainda com relação ao cenário inicial, o meu aprendiz ele tem 28 anos, na época, né, em maio de 2023, estava pesando 102 quilos e nível de 3 de suporte, sedentário, sem prática de atividade física sistematizada, com episódio de comportamento agressivo, particularmente na questão quando ele não consegue se comunicar e a questão de comidas. Usa medicamentos, não tinha acompanhamento profissional especializado nenhum, aos cuidados de duas pessoas onde ele mora. Ele frequentou a escola especial, uma estrutura interventora ainda insípida, se a gente pensar há 23, 25 anos atrás, o que se tem de autismo hoje não tinha naquela época, né? É até compreensível. De 2015 a 2019, ele frequentou fonoaudiologia, TO e professor de música. De 2022 a 2023, o pai não encontrou clínica que aceitasse adultos na condição de aprendiz, nessa condição dele de aprendiz. E a gente conversando, em 2023, o professor de educação física assumiu a intervenção em educação física especial, supervisionado pelo modelo Exerciência. A rotina semanal do aprendiz, ele escuta música de manhã e de tarde, se balança na rede da varanda em maio de 2023, viu, gente? Se balança na rede da varanda da casa de manhã e de tarde, segunda-feira de tarde e de noite a mãe fica com o aprendiz, de terça a domingo à noite o pai fica com o aprendiz, realizando passeios noturnos diários, tomando água de coco, supermercados, vai à feirinha, centro histórico da cidade, e depois ele vai para a casa do pai, depois o pai bota ele para dormir, medicação e tudo mais. No levantamento de possíveis comportamentos de problema, que nós temos uma parte da entrevista, foi identificado os seguintes comportamentos: evitar pessoas, pouco ou nenhuma iniciativa para iniciar a interação social, pouco aceita contato físico, muito teimoso, dificuldade de aceitar derrota ou frustração, muito desafiador, agressivo, em especial quando não consegue se comunicar em comida, e muito ritualista.
E outras barreiras identificadas foi falta de paciência quando se faz compreender com o episódio de manifestação agressiva, baixa energia para atividades com exigência motora um pouco mais alta e pouca tolerância de tempo, principalmente com relação a novos aprendizados. As coisas que estão sendo apresentadas aqui, elas são fruto de duas entrevistas. Eu fui cruzando e aqui estão as duas quando acontecem. Elas aconteceu tanto com o pai quanto com os cuidadores. Então, eu coloquei as que foram sincronizadas, né? Eles fizeram entrevistas em momentos diferentes para um não interferir na resposta do outro. Enquanto o grau de desenvolvimento, foi identificado 2 aspectos: comunicação, muito comprometido, social amoroso, algum atraso. Itens de preferência, foi identificado música, passeio de carro, se embalar na rede e comer. Objetivos esperados de curto e longo prazo. Menos agressivo, concentração e permanência em atividades diversificadas e mais prolongadas, e a questão da paciência e saber esperar. Em longo prazo, foi identificado emagrecer, ampliar a tolerância de tempo, iniciativa motora, interação social em ambientes diversificados e comunicação. Aqui surgiu a luz, primeira luz, nos objetivos de curto prazo. Esses, então, foram os objetivos prioritários identificados. Naquele momento, menos agressivo, concentração e permanência em atividades diversificadas e mais prolongadas e paciência no saber esperar. Bom, aí a intervenção, ela hoje, entendendo, ela foi dividida em 2 fases. Fase 1, de maio a dezembro de 2023, nomeadas como pré-requisitos de compromisso, priorizar o foco na aptidão do aprendiz e redução de barreiras. E a fase 2 é que nós estou atualmente, de janeiro, a previsão de janeiro a junho de 2024, a intervenção direta em habilidades comunicativas e comportamento verbal, esvanecimento de ajudas em habilidades motoras incorporadas e aceitas, e pistas visuais, o utilizo de pistas visuais em exercícios físicos, e a questão da aprendizagem por modelação. As orientações iniciais da supervisão exerciência, qual foram? Para começar o trabalho, como que eu fui orientado? Estabelecer conexões de vínculo, deixar o aprendiz conduzir, que é conhecido por termo assentimento, baixa demanda, com os objetivos prioritários, seguindo a orientação, quando o comprometimento ele é mais acentuado, poucos objetivos. Quando o comprometimento ele é menos acentuado, mais objetivos. Então, foram poucos objetivos diante daquele caso. Enriquecimento ambiental, com música nesse primeiro momento, mitigar as minhas atitudes que significavam alta demanda, como bater palmas, voz estridente, falar demais. Isso, naquele momento, e até hoje acontece, incomoda o aprendiz. E detectamos presença de poucos elementos reforçadores, interesses bastante restritos. Além disso, teve a supervisão, estamos tendo até hoje a supervisão formativa semanal, todas as sextas-feiras, 7 horas da manhã, em que tem treinamentos, protocolos, capítulos de livros e vários debates assim, em torno da análise comportamental, análise do comportamento aplicada, e tem a supervisão familiar quinzenal, que é de 15 em 15 dias. Bom, os primeiros ambientes foi aqui na Praia do Olho d'Água, que ele já começava com ele, né, e tal, e aí não funcionou muito por causa da presença dos cachorros. Depois nós passamos para aqui, para esse local, o Parque Estadual do Sítio do Rangedor. No começo funcionou, mas depois começou a ter muita demanda de pessoas, né, e tal, e aí também nós tivemos que mudar, e atualmente nós estamos nesse local aqui, Praia da Pontaria, no Espigão Costeiro. O aprendiz já está fazendo essa caminhada aqui toda, dá mais ou menos 2.500 a 3.000 metros por sessão de aula.
Aqui, bem aqui nessa aqui, a barraca que a gente toma água de coco, depois vocês vão entender porque que eu estou destacando. E o cenário é esse aqui. Pouca gente, quando tem muita gente a gente não faz, justamente para não ser um ambiente aversivo para o aprendiz. E atualmente nós estamos na casa do pai do aprendiz, que é um ambiente mais controlável na fase 2. No começo eu não consegui fazer na casa, eu tive que ir para um ambiente mais aberto, e atualmente nós estamos fazendo essa tentativa, que já está começando a dar alguns frutos. Como eu tive muita dificuldade de entender os protocolos no começo, eu utilizei uma coisa que é o caderno de campo. Eu fui fazendo as minhas anotações, e aí, até para poder mostrar para o pai do aprendiz o trabalho que estava sendo realizado, depois eu digitei. E aí, depois de um tempo, eu falei, o que, é que eu vou fazer com essas informações todas, já que eu não fiz os registros como eu deveria ter feito. Aí ó, surgiu, assim, aqui tem o plano de intervenção, deixa eu ver aqui. Espera só um instante, gente. Deu um problema aqui. Peraí. Sim, aí eu fui amadurecendo os primeiros objetivos para fazer a introdução, fazer a intervenção na fase 1. A partir desse levantamento de dados e as primeiras experiências, eu fui amadurecendo com a ajuda da supervisão, os termos, o que era a meta, ainda estou me ambientando com isso. A palestra do Filipe me ajudou muito nessa questão de entender o que são metas, que elas são quantificáveis. Hoje, a palestra do Filipe foi muito elucidativa para mim nesse aspecto. Obrigado, viu, Filipe? E aí o que que eu fiz? O que que aconteceu com aquele registro todo? Aí eu fiz isso aqui, gente. Eu elaborei este gráfico para resumir 8 meses de intervenção, para eu fazer uma visualização do que tinha sido feito, do que tinha acontecido. Então, explicando aqui, ó, do branco até o azul é de mais ajuda para menos ajuda. É em cima daquele protocolo de exerciência, o levantamento de desempenho prioritário, que a gente faz primeira tentativa, segunda tentativa. Aí depois vem aqui o comportamento, né? As frequências. Espera aí, gente, que tá... Meu computador tá bugando aqui. Deve ser um teclado, Sérgio, que deve estar travado algum. Eu vou usar aqui só o mouse. Aí aqui tem as frequências, muito alta, frequência alta. Peraí. Desculpa, professor. Tá. Eu vou usar só o mouse. Então, aí vem aqui os comportamentos, né? Frequência muito alta, frequência média e frequência baixa. A intensidade muito alta, intensidade média, alta, intensidade média, intensidade baixa. E aqui vem o comestível, aqui vem outras ocorrências. Bom, esmiuçando isso aqui tudo, acabou gerando isso aqui. Proposta de início da intervenção, fase 1. Primeiras atividades em ambiente que foram desenvolvidas, desafios enfrentados. Então, gente, aí começando o trabalho em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro de 2024. O vínculo na casa do aprendiz não aconteceu, está aqui, sem ocorrência, sem nenhum avanço. E aí depois começou o vínculo na caminhada. E aqui vocês vêm acompanhando. Aqui é com 2 ou mais ajuda, aqui é com uma ajuda. Aqui já é sem ajuda.
e já vim até desse lado aqui. Engajamento em tarefas motoras iniciais, que eu comecei a fazer algumas tarefas motoras, foram com 2, mas ajudas, aqui parou, porque bem aqui aconteceu um evento, e vocês podem observar, aversivo sem gestos agressivos, aversivo com gestos agressivos e aversivo com agressão. Então, parou, porque bem aqui eu sofri 2 episódios de agressão, com intensidade com frequência alta e intensidade muito alta. E aí, assim, foi o momento em que eu parei para redimensionar o trabalho e agora, para onde é que eu vou caminhar? Né? Então, assim, aqui nós temos também fuga para o carro, já estava num momento bom, aqui em julho, mas depois esse momento voltou. Aqui foi um momento de crise, foi um momento muito difícil, talvez eu tenha aumentado alguma demanda aqui desnecessariamente que gerou esse pico. A esquiva de não ir para a aula também já estava bom, mas aí voltou. Saber esperar antes de ir para o carro, isso aqui foi uma coisa que tem melhorado bastante. E aqui, medo dos cães com coleira, aqui ele vem mantendo, depois ele está começando a se desvanecer. E medo dos cães sem coleira, ainda não conseguimos fazer nada, porque ele ainda tem muito medo com os cães com coleira. E a ciência me mostrou assim, olha, isso aqui é uma questão também da intervenção dos psicólogos, e aqui é um fato que eu quero relatar. A família não conseguiu profissionais que assumissem o caso, e por enquanto eu estou sozinho, não tem equipe, e com muita dificuldade de conseguir juntar uma equipe, profissionais ainda não conseguiu, a verdade é essa. Aqui nós temos a progressão da intervenção, engajamentos em atividades ambientes que foram desenvolvidas, ainda desafios, né? Aí nós fizemos a caminhada no calçadão da praia, aí não funcionou. Caminhada no Parque Rangedor, passou um tempo, não funcionou. Caminhada no Parque Rangedor, 40 minutos, passou um tempo, depois não funcionou. Caminhada na areia da praia, passou um tempo, não funcionou. Aí, engajamento geral na caminhada na areia da praia, passou um tempo, não funcionou. Ela vem tudo aqui, ó, nessa época aqui. Aí depois nós passamos caminhada no calçadão da praia. E caminhada no calçadão da praia, 45 minutos, lá naquele último, ó. E caminhar no calçadão da praia 50 minutos. Aí já vem melhorando aqui, gente, tá bom? Engajamento geral das caminhadas. Julho, com 2 ajudas, até setembro, e agora nós estamos com uma ajuda, e ele já tem bastante melhorado. O alongamento, antes do final da caminhada, também vem melhorando bastante. A imitação, dentro da caminhada, que tinha um episódio, também não funcionou, eu vou ter que voltar em outro momento, porque significava muita demanda para ele, tá? Essas repetições aqui, elas são todas em função em alguns momentos. Estão vendo que aqui, ó, a fuga para o carro já vem, ó, já quase não tem. Esquiva para não ir à aula, também já quase não tem nesse momento aqui. Saber esperar antes de ir para o carro, vocês já estão vendo aqui que já está bem melhor. E o medo dos cães com coleira também já está esvanecendo. E o medo dos cães sem coleira também ainda continua do mesmo jeito. Aversivo sem gestos agressivos sumiu. Aversivo com gesto agressivo está diminuindo. E aversivo com agressão não tivemos mais episódio nenhum. E aqui nós tivemos, em setembro, uma intervenção junto com o psiquiatra, uma mudança de medicação. Ainda falando em desafios, no mês de agosto foi sugerido que durante a caminhada um combustível de 5 em 5 minutos. Esse combustível passou para 6 minutos em setembro e outubro, o combustível passou para 7 minutos em outubro e novembro, o combustível passou para 8 minutos em novembro e dezembro, 9 minutos em dezembro, em 10 minutos em fevereiro, e agora eu estou em 11 minutos. A tendência é até ele não precisar mais. Então, esse combustível também, aqui vocês veem, fuga para o carro já sumiu, tem sumido, né? É a mesma sequência. Essa parte é mais fixa porque ela vai demonstrando que o trabalho ele está esvanecendo algumas coisas que eram muito fortes no começo, tá? E de antemão já digo que a caminhada eu considero hoje um exercício de preferência do aprendiz,
e que ela me ajuda muito. Ele gosta de caminhar e ele não tem apresentado muitas intercorrências. Aqui, ainda no último quadro, a ele quem vem a água de coco, né? Como foi previsto lá no levantamento de prioridades, que ele gostava de água de coco, ele já vinha sendo esporádico, aí nós resolvemos sistematizar, estruturar essa água de coco. Em outubro e novembro ele chega na barraquinha, ele mantém uma distância, e agora nós estamos tentando diminuir a distância, e contato visual ele sempre tem. O pedido da água de coco via imitação ele faz muito baixinho, e o tchau para a vendedora ele apresenta em alguns momentos. Tá? Aqui nós tentamos fazer uma orientação mais direta na casa do pai com a piscina, não funcionou, e aqui em fevereiro começamos com um circuito na casa do pai e funcionou. E é engraçado que eu falei assim para o pai, bota o tênis nele para ele perceber que ele não vai para a piscina. E aí ele começou a aceitar, né? Então, assim, foi uma coisa legal, foi uma sacada, digo assim. Então, vamos lá, e deu certo. Tá? O plano de intervenção 2. Aí o professor Paulo falou assim, bom, tá bom de treinar, agora vamos para o campeonato, né? Aí foi a segunda fase, imitação motora, mando, segmento de instrução, contato físico. Isso aqui eu vou dar uma reformulada a partir da aula do professor Filipe, viu? Mais uma vez, professor Filipe, muito obrigado, que eu vou estar reformulando. Mas esse aqui já é uma coisa bem mais estruturada, com a ajuda do professor Luiz e do meu tutor, o Arthur, gente muito boa, que eu sinto muita saudade dele. Aqui, ainda vamos achando os primeiros dados, né? Bom, agora eu vou ter que fazer os registros, né? Bom, aqui é o alongamento anterior da perna. Chegou nesse ponto, dia 2 de março, e agora provavelmente eu já estou com esses registros, falta só colocar aqui, e provavelmente vai sofrer mudança, porque eu já estou tirando ajudas aqui. Aqui eu já estou tirando ajudas, e aí eu vou ver como é que se comporta. Sergião, a Lu passou por isso também, mas conta um pouquinho só no slide anterior. Você consegue voltar? O que é esse triangulinho? O que é aquele X a linha azul? E o que é aquela bolinha verde? Que quem não acompanha não sabe o que é isso, não. Pois é, aqui daqui a pouco eu vou mostrar aqui o protocolo e vai ficar bem mais fácil de entender. Aqui se ele realizou, com quantas tentativas ele realizou, se ele não realizou, aí tem 0, 2 é com 2 ou mais tentativas, 4 é com uma tentativa, 8 ele realizou com independência, mas sem empolgação, e 10 é com empolgação. Aqui, o triângulo são as intercorrências. Ele gritou, ele reclamou, ele fez fuga, ele não quis fazer, aqui são as intercorrências. E aqui a bolinha é a completude. Ele fez tudo, ele fez a metade, e aqui ele tem apresentado fazendo tudo no alongamento anterior da perna. Quando nesse próximo protocolo, vocês já vão perceber que ele já não, o alongamento posterior, que dói um pouco mais, já a completude já diminuiu aqui. E também o desempenho também já não foi muito bom. As intercorrências já aumentaram um pouquinho. Então quer dizer que eu preciso continuar aqui, tá? E aqui é o protocolo. Aqui é 0, sem Ixi, resposta. tá lesionado, hein? Já. 2, resposta correta com 2 ou mais ajuda. 4, resposta correta com uma ajuda. 8, independente com baixa aptidão. E 10, independente com aptidão e engajamento. Tá? Aqui em cima estão as tentativas. Aqui é com completude, quase tudo. E aqui são as intercorrências. Fuga, esquiva, intensidade, a frequência baixa, mas com intensidade alta. E aqui eu faço algumas orientações. Aprendiz se sente desconfortável diante dessa atividade de alongamento. E aqui é com as consequências diante do desempenho, né? Com elogio e o item de preferência. Então, isso aqui é uma
dos protocolos preenchidos que estão lá no gráfico. E aqui já é dentro da casa, que é transportar cones à distância fixa. Então, ele chegou aqui, tá? A completude ele já está fazendo. O desempenho chegou a esse nível, as intercorrências, mas ainda não está na hora de mudança. Conversando com a equipe, falou assim, não, vamos ficar mais um pouquinho, porque está começando o trabalho agora. Aqui nós temos a questão do cronograma. Aqui esse CF é com alongamento. Depois, o alongamento fase 2 aqui, ó. Aqui a caminhada fase 2 aqui, a caminhada fase 3. Isso quer dizer que as demandas elas vão aumentando ou então diminuição de ajuda. E isso aqui os gráficos vão me responder como é que a intervenção ela vai se demonstrar para eu tomar a decisão, se é para manter, se é para retroceder, se é para avançar. Ela que vai me dizer. Aqui nós temos a avaliação funcional do comportamento do problema. Eu tenho 4, 5 fichas dessas preenchidas para poder entender o que aconteceu antes, por que o aprendiz agiu daquela forma, tentar entender. E aqui, a caminhada, eu comecei a pensar, como é que eu vou preencher os dados dessa caminhada, gente? Aí, assim, como é que eu vou transformar caminhadas em dados? E aí o professor e a equipe me deu uma luz que é registro por intervalo de tempo. Ou seja, primeira tentativa, bem aqui, ó. Se não teve nenhuma intercorrência, se ele não fez nada, se não teve, passou o cachorro, ele não sei o quê, aí é 10. Na segunda tentativa, se aconteceu alguma coisa, aí ele gritou, ou então ele parou, ou então ele pediu para voltar, aí é 2 ou é 4. E por aí vai, terceira tentativa, aí depois tem a quinta, a sétima e oitava tentativa, e o professor Paulo me sugeriu que, como tem água de coco, eu vou fazer da primeira à quinta tentativa, é um protocolo, é uma folha dessa. Da sexta para a sétima é outra folha dessa, antes e depois da água de coco. Eu estou começando a fazer, porque realmente dá uma interferência. Então, assim, foi uma maneira que eu tive de quantificar a caminhada por intervalo de tempo. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu fiquei assim, poxa, tem uma coisa tão legal, como é que eu não vou conseguir transformar isso em gráfico? Então, assim, foi muito bacana. Bom, mudanças percebidas ao longo da fase 1, no início da fase 2. Depoimento do pai do aprendiz. Ele me diz, a gente conversa muito, ele diz assim, que ele está aprendendo muito a tratar com o filho, utilizando menos não pode, utilizando mais, muito bem, você conseguiu, parabéns, e entendendo que são antecedentes. Coisas que eu aprendi nesse período: registro, acompanhamento, estabelecimento de prioridades, compreender que as mudanças podem acontecer quando muda a ajuda. O professor exercitar o seu saber esperar, ou seja, menos angústia por respostas rápidas. Ter preocupação com a integridade física da pessoa responsável, que é o professor, pela intervenção, e da questão do seu entorno. Imprescindível o curso de prevenção e gerenciamento de crise nesse caso, assim, é muito imprescindível para trabalhar com pessoas adultas. Estruturado as áreas do exercício físico, fidedignidade do registro, saber o que são tentativas válidas, compreender como se estrutura a comunicação com o aprendiz, intervenção tomando por base a tríplice contingência, sobre quais condições acontece, e a viscosidade do reforço. Às vezes o reforço pode não ser legal, ele pode estar reforçando uma coisa que a gente não quer. O grau de magnitude na caminhada, que ela tem um efeito regulador, o entendimento do que significa assentimento. Em minha consideração, é de altíssimo valor para pessoas autistas na fase adulta, porque o adulto tem força física. E o difícil processo da tomada de decisão. Muito obrigado. Valeu, obrigado, professor Paulo, professor Luiz, meu tutor, professor o Arthur, meus amigos da sexta-feira, a Jéssica, a professora Gabi, que dá suporte. Obrigado, gente. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Valeu. Que demais, que demais. Eu estou emocionado, gente. Vocês aí devem estar loucos para perguntar. Passamos aí por mais uma experiência agora, né, que é um desafio trabalhar com adultos. E eu sei que alguns de vocês têm comentários, querem conversar. Tem o colega Zósimo que está aqui também, provavelmente quer falar. Mas nós temos mais uma apresentação da Larissa.
E aí, terminada essa terceira apresentação, nós vamos por ordem aqui das pessoas que estão colocando perguntas, comentários no chat, tá bom? Larissa, tá contigo, só para te Olá. avisar. Bárbara tá por aí, tá bom? Ai, sério? Não vi, não tinha visto. Deixa eu só fazer a finalização da gravação e iniciar a nova aqui, só um instantinho.